Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Olympic Budget na preparação das seletivas internacionais de astronomia. E essa aula aqui vai ser uma aula um pouco mais especial, porque vamos resolver as questões das seletivas anteriores, especificamente algumas de 2021, 2022 e 2023, para que vocês possam perceber como que está sendo cobrado os assuntos que vimos nas aulas anteriores nas seletivas atuais. E antes de começar a aula, eu gostaria de avisar vocês que está sendo disponibilizada uma lista incrível de fotometria e dos assuntos que vimos nas aulas anteriores na descrição do vídeo. Então seria muito legal que vocês pudessem dar uma olhada e resolver para que vocês realmente possam fixar e aprender o conteúdo. E assim se sair ainda melhor durante as seletivas online. Então, começando aqui a resolução de questões, a gente percebe aqui de cara que já é uma questão que envolve espectroscopia e especificamente parte do diagrama HR, porque a gente tem aqui aquelas classes, né? O, B, A, F, G, K, M. Então, é uma questão de verdadeiro ou falso, e nessas questões a gente tem que tomar muito cuidado, porque geralmente questões que nos fazem perder pontos, de pouco em pouco. E esses pontos é que podem ser muitas vezes cruciais em alguma P3, que são a de maior peso na nota final das seletivas. Então, vamos ver aqui. A classificação espectral de Harvard é um esquema de classificação de estrelas que foi elaborado por volta de 1890 pelos astrônomos da Universidade de Harvard e Yale. Fisicamente, as classes indicam a temperatura da superfície da estrela e são normalmente listadas da mais quente para a mais fria. Correto, a mais quente aqui para a mais fria. Na tabela estão listados os valores típicos para as estrelas da sequência principal em massa, raio e luminosidade, em unidades de massa solar, raio solar e luminosidade solar. Considerando apenas da sequência principal, as estrelas da sequência principal, coloque falso ou verdadeiro na frente de cada afirmação abaixo. Então, vocês não precisavam ter lido isso aqui, até porque a P1 ela é uma prova em que você precisa prestar atenção tanto no que você lê, mas também ao mesmo tempo no tempo. Então, o tempo é muito importante porque você vai ter 2 horas para resolver 20 questões. Então, vamos analisar aqui. Uma estrela da classe F, aqui a classe F, por volta de 6.000 e 7.500 Kelvin, e uma estrela de classe M, que é essa aqui, tem o mesmo brilho aparente no céu, portanto, elas estão à mesma distância da Terra. Então, isso aqui é falso, a gente já olha aqui, mas por que é falso? Mesmo que elas tenham o mesmo brilho aparente no céu, isso não vai significar que elas estão à mesma distância, porque o que vai acontecer se elas estiverem à mesma distância? Como a estrela de classe F ela vai ter uma maior luminosidade do que a estrela de classe M, se elas estiverem à mesma distância, então a estrela de classe F vai apresentar um brilho aparente maior. Então essa alternativa aqui é falsa. A segunda. Estrelas de classe B, aqui, são mais luminosas do que estrelas de classe G. Isso é verdade. A luminosidade aqui, relativa, é maior do que a da classe G. Então, isso aqui está correto. As estrelas vermelhas da sequência principal são as menores e menos luminosas. Então, se você tiver o diagrama HR na sua mente, você percebe que as estrelas vermelhas da sequência principal, elas seguem uma linha, assim, que cobre todo o gráfico. Então, as estrelas vermelhas, ou seja, a de menor classe, certo? A de classe M, KM, são as menores e menos luminosas. E isso está correto, porque ele está se referindo a essa classe aqui. Ou seja, menores e menos luminosas. Raio é menor e luminosidade é menor. Então, isso aqui é verdadeiro. Uma estrela azul tem temperatura superficial maior do que uma estrela vermelha. Uma estrela azul, a gente tem aqui a temperatura, né? Nesse caso está se referindo à temperatura efetiva. A temperatura superficial maior do que uma estrela vermelha. Isso aqui é verdade. Estrelas azuis são realmente mais quentes, certo? Do que as estrelas vermelhas. Então, verdadeiro. Estrela do tipo O, aqui, a mais quente, sempre terá magnitude aparente maior do que a do tipo M. E isso não é verdade. A magnitude aparente é relativa ao observador, ou seja, depende da distância em que a gente está observando aquela estrela. Então, não vai ter sempre uma magnitude aparente.
Se ele falasse, vai ter sempre a magnitude absoluta maior do que a do tipo M, isso vai ser verdade. Porque a absoluta, ela é uma distância fixa. Então, se os dois tiverem a mesma distância, então a luminosidade é o que vai definir. E a luminosidade da estrela de classe O é maior do que a estrela de classe M. Mas aqui ele está se referindo à magnitude aparente. Então, aqui é falso. E resolvemos a primeira questão. Então, vamos para aqui, para a segunda. Assinale a única alternativa que traz a principal razão para que os observatórios ópticos profissionais sejam construídos no alto das montanhas. Percebe que aqui é uma questão bem objetiva. Então, aqui é uma questão de você sabe ou não sabe. Então, ficar longe do barulho das cidades. Não tem nada a ver. Ficar longe das luzes da cidade, ou seja, você sabe que tem a poluição luminosa, né? Só que, beleza, vamos deixar essa aqui. A gente vai ter que analisar todas as alternativas. Essa pode ter um indício de que ela pode ser certa. Então, vamos marcar com um pontinho aqui. Ficar acima das nuvens de chuva. Não é um candidato tão forte quanto ficar longe das luzes das cidades. Então, a gente já pode riscar. A menor turbulência atmosférica. Também é um bom candidato, certo? Que a gente sabe que a turbulência atmosférica ela interfere bastante na visibilidade. Até porque a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas cintilando, e é justamente que a gente consegue ver a olho nu essa influência da turbulência atmosférica. Então imagine o quão influente deve ser quando você observa com instrumentos mais precisos, certo? Então é um ótimo candidato. E melhorar a aberração cromática. A aberração cromática ela vai depender do instrumento com que você está observando. Então, ela não vai depender diretamente ali das condições que você está observando ali, aquela região específica do céu. Ela vai depender da lente, do instrumento com que você está observando. Então, não é a principal razão. A gente fica aqui entre essas duas opções, só que, se você perceber, essa alternativa aqui é a principal razão. Porque quanto mais a gente aumenta a altitude, a gente diminui a influência da turbulência atmosférica. Então, a gente tem aqui a letra D como nosso motivo principal, o que ganhou. Então, outra questão resolvida. Aqui a gente tem uma questão de gráfico, certo? Então, deixa eu dar um zoom out aqui, para ficar melhor de visualização. E nessas questões de gráficos é importante que vocês se atentem para não cair em pegadinhas, porque a gente sabe que geralmente P1 e P2 elas são mais teóricas, mas também elas costumam ter pegadinhas, em que pode ser muito fácil de cair. Então, o gráfico a seguir é o diagrama de Hertzsprung-Russell, conhecido como diagrama HR, da evolução teórica do Sol, desde seu estágio atual até o seu estágio final como anã branca, em termos de luminosidade solar e temperatura superficial. Baseado no gráfico, coloque F, falso ou verdadeiro, na frente de cada afirmação. Então, quando iniciar, vamos analisar alternativa por alternativa aqui. Quando iniciar o flash do hélio, o Sol se tornará numa supergigante vermelha. Então a gente tem aqui essa linha, vocês têm que perceber que essa linha ela vai representar a trajetória do Sol, mas em relação ao quê? Em relação ao tempo, certo? Então aqui ele percebe que o Sol, ele marca aqui o Sol atualmente, então ele está se referindo ao tempo atual. Então essa trajetória aqui vai ser seguida com o tempo, de acordo com o tempo de vida do Sol. Então ele diz, quando iniciar o flash do hélio, o Sol se tornará numa supergigante vermelha. Então, percebe que aqui, quando iniciar o flash do hélio, ele não vai se tornar uma supergigante vermelha, certo? Ele está aqui no ramo das gigantes vermelhas. Então, essa alternativa é falsa. Quando o Sol virar uma gigante vermelha, ele será mais frio do que agora, porém mais luminoso. Isso é correto, né? Porque aqui a gente tem das gigantes vermelhas, elas de fato,
na classe, quando a gente analisa a classe, vai estar por volta das estrelas puxadas mais para a cor vermelha, ou seja, mais frias. Porém, ele vai ser mais luminoso. A gente tem aqui esse gráfico, o eixo da luminosidade, e realmente vai aumentar. Então, a gente tem que essa alternativa ela é verdadeira. Em seu estágio de nebulosa planetária, ou seja, da ejeção das suas camadas externas, e se você tiver estudado a evolução estelar, você vai saber que ocorre após a fase das gigantes vermelhas. E você percebe que é justamente aqui, ele indica essa fase aqui na nebulosa planetária. A temperatura do Sol irá aumentar muito, sem, no entanto, alterar muito a sua luminosidade. Então, vamos analisar aqui. A temperatura do Sol irá aumentar muito. Isso é verdade. Aqui, ó, ele vai cobrir esse eixo X do gráfico que indica a temperatura. Então, vai alterar sim. Mas a luminosidade não vai alterar, porque ele só varia nesse eixo X. Mas no eixo Y ele não varia basicamente nada em relação ao eixo X. Então, verdadeiro. Espera-se que o Sol atinja a sua máxima temperatura superficial após seu estágio de nebulosa planetária. Então, após o estágio de nebulosa planetária, aqui ele vai começar a decrescer até se tornar uma anã branca. E perceba que a máxima temperatura se refere quando ele corta esse eixo aqui, certo? A máxima temperatura vai ser aqui, ó. A gente pode traçar aqui. E vai ser justamente após o estágio de nebulosa planetária. Então, isso é verdadeiro. Em seu estágio final, o Sol será muito quente e mais luminoso do que agora. Então, qual vai ser o estágio final do Sol? Após toda essa trajetória, a gente percebe que ele vai aqui encerrar na anã branca. E a gente percebe que a anã branca vai ter uma temperatura maior, certo? Beleza, uma temperatura maior. Só que luminosidade não vai ter muito, porque a luminosidade ela também vai depender do raio de uma forma quadrática, vai depender do raio elevado ao quadrado. E o raio de anã branca é muito pequeno. Então, a luminosidade ela não vai ser maior do que o Sol atualmente. Então, essa alternativa aqui é falsa. Então, vamos para a próxima questão. Essa questão aqui, perceba que assusta um pouquinho quando você lida com esse tipo de questão pela primeira vez, mas perceba que geralmente a P1, quando ela cobra algo muito difícil, ela geralmente dá a fórmula. Então você tem que se atentar à aplicação dessa fórmula. E por isso é inegável que você tenha uma calculadora científica para te ajudar durante a sua prova, porque é permitido. Então, aqui a gente tem um texto, né, sobre as cefeidas. O que são cefeidas? São estrelas de luminosidade variável, certo? Então, elas pulsam ali em um período específico, e esse período vai depender justamente da sua luminosidade. Então, sabe que o período ele vai ser proporcional à sua luminosidade. Então, o brilho de qualquer estrela irá variar muito em algumas etapas da sua existência. Podem variar de brilho, inclusive por eclipse contra outra estrela ou planeta, ou pela existência de alguma mancha sobre ela, ou então porque não é exatamente esférica, ou porque pulsa radiamente, ou até mesmo não radialmente. As gigantes vermelhas, do tipo cefeidas, pulsam radialmente e estão divididas entre as cefeidas clássicas e as do tipo 2. As clássicas possuem período entre 1 e 100 dias e possuem massas entre 2 e 20 vezes a massa solar. As cefeidas do tipo 2 têm massa entre 0,5 e 0,6 a massa solar e pulsam com períodos entre 1 e 25 dias. Medir distâncias em astronomia é de suma importância, e a astrônoma estadunidense Leavitt, em 1912, descobriu uma relação entre o período P e a magnitude absoluta delas, dada por essa fórmula aqui. Medindo-se o período P, podemos calcular a magnitude absoluta, certo? Com a luz que segue de uma cefeida num telescópio, se obtém a magnitude aparente. O brilho aparente, a gente consegue obter a magnitude aparente. Ambas as magnitudes, emissão e emisinho, estão relacionadas com a distância d da estrela até nós, dada por essa outra fórmula aqui. Com todas essas informações, considere que uma cefeida de magnitude aparente MV igual a 10
foi observada com um período de pulsação P igual a 10 dias. Beleza, o que a gente tem aqui? A gente percebe que a primeira coisa que você tem que perceber é que essa fórmula aqui, que dá a distância, ela é a fórmula do módulo da distância. Então, esse D aqui ele vai ser dado em parsec. Como que a gente vê isso? A gente tem que o módulo da distância vai ser mzinho menos mzão, vai ser 5 vezes o log de D em parsec menos 5. Por que em parsec? Porque é justamente a unidade que a gente utilizou quando a gente deduziu essa fórmula aqui, na aula passada de magnitudes. Então, desenvolvendo essa equação aqui, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, que é justamente a que ele deu aqui. Então, basta a gente aplicar esses valores nessas fórmulas, junto da ajuda da calculadora científica, certo? A gente primeiro acha a magnitude absoluta, que não é dada na questão, mas ele dá o período que é 10 dias. Então, a gente basta substituir aqui um período em dias, não precisa substituir, por exemplo, se ele desse o período em segundos ou em anos, que é muito absurdo, mas, por exemplo, em segundos, em horas, a gente converteria para dias para poder aplicar essa fórmula. Mas ele já deu a medida na unidade de medida correta. Então, basta aplicar aqui e a gente obtém a magnitude absoluta. Substituindo aqui, na magnitude absoluta, para obter a distância, com a magnitude aparente, a gente obtém a distância, que vai ser equivalente à letra D, que é 6.792 parsecs. Então, mais uma questão, e uma questão relacionada à aplicação de fórmulas. E a unidade de medida aqui. Então, vamos para a próxima questão, que é mais uma questão de análise de gráfico. Então, é uma análise de gráfico, certo? Que está em relação às anãs brancas. O tema da questão é justamente sobre anãs brancas. Então, o estudo sobre as anãs brancas iniciou-se em 1850 com a descoberta da estrela secundária de Sirius, chamada Sirius B. Observou-se ser uma estrela 10.000 vezes menos luminosa do que Sirius A, mas com uma massa de 0,98 massas solares. Sua temperatura, sendo da ordem de 10.000 kelvins, seu raio deveria ser extremamente pequeno. Como estrelas com essa temperatura externa são brancas, esse tipo de estrela passou a ser chamado de anã branca. Até 1917, 3 estrelas com características de anã brancas eram conhecidas: Sirius B, 40 Eridani B e Van Manen 2. Sirius B foi visualizada pela primeira vez em 1862 pelo norte-americano Alvan Graham Clark Jr., fabricante de telescópios, e 40 Eridani D foi descoberta em 1914 pelo também norte-americano Henry Norrie Russell. Van Manen 2 foi descoberta em 1917 pelo astrônomo holandês-americano Adrian V. Manen. Nesse caso, eu estou lendo o texto justamente para a gente conseguir contextualizar, certo? A questão melhor, porque a gente aqui vai estar aprendendo com as questões, certo? Então, quando você estiver durante a prova, é importante que você saiba filtrar o que você deve ler ou não, certo? Então, aqui ele traz mais informações sobre o gráfico, falando que entre 1931 e 1939, esse carinha aqui construiu modelos rigorosos descrevendo a estrutura dessas estrelas. O gráfico a seguir traz a relação massa-raio, segundo esses modelos. Então, a gente tem aqui a massa no eixo X e o raio no eixo Y. A espessura da linha traduz as incertezas dos modelos e na composição exata das anãs brancas. As 3 primeiras anãs brancas descobertas são mostradas no diagrama, assim como o raio da Terra. Baseado neste gráfico e em seus conhecimentos, avalie as seguintes afirmações e assinale a opção correta. Então, vamos analisar cada uma dessas afirmações. Agora, afirmação 1. Agora, com o poderoso telescópio James Webb, seremos capazes de descobrir anãs brancas com 1,5 vezes a massa do Sol ou até mais massivas, certo? Então, a gente vendo aqui o gráfico, perceba que essa linha aqui que ele disse ser a linha que representa a classificação, a plotagem das características anãs brancas e as suas respectivas incertezas, ela vai até aqui em um limite de 1,4
massa solares, certo? Que está uma razão entre a massa da estrela e a massa do Sol. Isso significa estar na massa relativa à massa do Sol. Então, vai até 1,4 vezes a massa do Sol. Então, não tem como descobrir 1,5 vezes a massa do Sol, certo? Porque o gráfico vai até 1,4. Então, essa afirmativa aqui é falsa, de acordo com o gráfico. Uma anã branca com a mesma massa do Sol é menor do que a Terra. Então, a gente pode analisar aqui o gráfico, perceber uma anã branca com a mesma massa do Sol. Então, representa o 1 aqui. Perceba que a gente chega aqui próximo da Sirius B, certo? Então, a gente vai até aqui o final, onde a linha termina, o limite superior da linha termina, é menor do que a Terra. Então, perceba que realmente vai ser menor do que a Terra, porque termina aqui com um raio igual a 6.000 quilômetros. Então, é verdade. Alternativa 2, tá certa. Uma anã branca com metade da massa do Sol pode ter 10 vezes o tamanho da Terra. Então, vamos analisar aqui. Uma anã branca com metade da massa do Sol. Então, 0,5 está mais ou menos nesse aqui. Como não estamos tratando de uma escala logarítmica, o 0,5 vai representar a metade aqui da distância entre 0,4 e 0,6. Então, a gente percebe aqui que vai cruzar a outra linha perto da 40 RB, certo? Pode ter 10 vezes o tamanho da Terra. Então, se a gente traçar aqui, vai chegar aproximadamente um raio de 10, certo? Ou seja, um raio de 10.000 quilômetros. Só que o raio da Terra, ele vai ter entre 6 e 8, aproximadamente 6.500 quilômetros, e 10 vezes isso vai ser na ordem de 60.000 quilômetros. Então, isso é falso. E para a última alternativa, a anã branca, Van Manen 2, tem mais massa e é maior do que 40 RB. Então, onde está a Van Manen? Ela está aqui, né? Então, tem mais massa. Qual é a massa dela? Está perto de 0,6. Aproximadamente 0,6 e quase 7. 0,7. E vamos comparar com a da 40 RB, que ela está aqui justamente em 0,5, certo? Então, o Van Manen 2 tem mais massa do que a 40 RB, e é maior. Só que, quando a gente analisa o raio, a gente percebe que a Van Manen 2 ela tem um menor raio do que a 40 RB. Então, essa alternativa aqui é falsa também. Então, a gente já matou essa questão. Somente a 2 é correta. Então, letra B. Partindo aqui para a questão 12, a gente tem mais uma questão de gráfico. Então, perceba que realmente a OBA gosta de colocar muitos gráficos durante as seletivas online. E diz aqui que uma estrela variável é uma estrela cuja magnitude aparente varia com o tempo. Essa variação pode ter uma propriedade intrínseca da estrela quando sua luminosidade realmente varia. Perceba que isso é uma característica de uma cefeida que a gente discutiu anteriormente. Um exemplo dessa variação são as estrelas pulsantes, estrela cujo tamanho varia radialmente ou não radialmente. A figura a seguir exemplifica um modelo teórico de pulsação em que podemos ver a correspondência entre as variações de magnitude e as variações de temperatura efetiva em Kelvin de seu raio, ΔR, em função do período de pulsação da estrela. Baseado neste gráfico e em seus conhecimentos, avalie as seguintes afirmações e assinale a opção correta. Então, vamos analisar aqui. Quando a estrela atinge o seu raio máximo, o seu brilho também é máximo. Então, o que diz aqui em relação ao brilho é justamente a magnitude, certo? Então, quando a magnitude é menor, quer dizer que o brilho é maior. Mas aqui, quando ela atinge o seu raio máximo, então a variação do raio é a maior. Então, vamos traçar aqui o raio máximo, justamente representa esse ponto aqui, esse pico aqui. E quando a gente vai comparar com a da magnitude, perceba que não equivale à magnitude menor. Então, essa alternativa aqui está errada, é falsa. Quando a estrela atinge a sua temperatura efetiva mínima, o seu brilho também é mínimo. Então, se o brilho é mínimo, então quer dizer que a magnitude ela é maior.
Então, a temperatura efetiva é mínima quando mais ou menos aqui. Então, vamos traçar aqui essa linha. E indo para o gráfico de magnitude, perceba que não atinge a mínima, certo? Elas estão deslocadas um pouquinho. Então, alternativa também falsa. Quando a estrela atinge o seu raio mínimo, então vamos aqui traçar o raio mínimo, aqui, corresponde a esse ponto aqui, a temperatura efetiva é máxima. Então, continuando a traçar aqui, perceba que a temperatura efetiva ela não vai ser máxima. Ela vai corresponder mais próximo desse outro ponto aqui, certo? Então, não vai ser máxima. Então, essa alternativa também é falsa. Então, se você analisasse todas as alternativas, você perceberia que basta esta está correta. Então, você já mataria a questão. Mas vamos analisar essa. A estrela atinge o seu brilho máximo quase ao mesmo tempo em que sua temperatura efetiva também é máxima. Então, o seu brilho máximo corresponde a esse aqui, e a sua temperatura efetiva também é máxima, corresponde a esse aqui. Perceba que é quase, então é a alternativa verdadeira. Ele dá ênfase nesse quase aqui. Então, a única alternativa correta é a alternativa 4. Então, letra B. Nona questão. Considere as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Vistas da Terra, então a gente já sabe que o nosso referencial está aqui na Terra. A gente está observando. A estrela A aparenta ser mais brilhante que a estrela B. Portanto, a estrela A deve estar mais perto da Terra. Perceba que ele está tratando de questões de brilho, certo? Brilhante. Ou seja, a gente já pode relacionar com magnitude aparente. A estrela A aparenta ser mais brilhante do que a estrela B. Portanto, a estrela A deve estar mais perto da Terra. Isso não é verdade. Por quê? Você imagina, você tem uma estrela muito brilhante, certo? Uma estrela de classe O, por exemplo, que é a classe azul, temperatura muito grande. Uma supergigante azul, vamos dizer assim. E você tem uma anã branca, certo? Que está mais perto da Terra. Uma estrela de brilho menor que está mais perto da Terra. Só que a diferença entre essa luminosidade, ela vai acarretar justamente essa diferença no brilho que você vê. Só que, como o brilho dessa estrela, que é muito maior, uma estrela azul, vai ser muito maior, ela vai aparentar ser mais brilhante, certo? Só que ela vai estar mais longe. É uma situação que ocorre, que pode ocorrer. Então, isso daqui vai ser falso. Porque a magnitude, o brilho, a magnitude aparente, não diz quanto a distância, certo? Ela vai depender da distância, mas não implica que uma estrela mais brilhante deve estar mais perto, certo? Se tratasse de magnitude absoluta, aí sim a gente poderia analisar essa alternativa corretamente. Mas a gente já tem de cara que é uma alternativa falsa. Segunda, uma estrela de magnitude aparente 5 é mais brilhante do que uma estrela de magnitude aparente 2. Então, isso já é falso, porque a magnitude é uma escala inversa. Então, a magnitude aparente 2, que é a magnitude menor, vai ser mais brilhante do que a magnitude aparente 5, que é uma estrela de brilho menor. Então, essa alternativa aqui está falsa. Terceira, as anãs brancas são muito brilhantes porque elas são muito mais quentes que o Sol. Se você tiver o diagrama HR na sua cabeça, você vai perceber que as estrelas anãs brancas elas vão estar lá no canto inferior, certo? No canto inferior esquerdo. Então, nesse canto inferior esquerdo, perceba que vai equivaler a uma classe alta, certo? Uma temperatura muito alta, porque a temperatura ela é decrescente no gráfico, né? Seguindo da esquerda para a direita. Então, ela vai ser uma temperatura muito alta, certo? Só que, se você analisar essa fórmula aqui de luminosidade, a luminosidade ela é 4 πr ao quadrado vezes uma constante sigma t à quarta. Perceba que vai depender a luminosidade do raio e da temperatura. Só que ele diz que são muito brilhantes porque elas são
muito mais quente do que o Sol. Só que isso está errado. Por quê? As anãs brancas, por mais que elas tenham uma temperatura maior, elas vão ter um raio menor, muito menor. Então, como a luminosidade também depende do raio, não vai ter esse muito mais brilhantes. Não vai ser justamente essa justificativa. Então, perceba que todas elas estão falsas. Então, é a letra A. Nenhuma está correta. E vamos para a próxima questão. E quando os livros didáticos e divulgação referem-se ao Sol como uma estrela amarela, certo? Então, perceba que ele já cita aqui a cor. De quinta grandeza, estão se referindo a. Então, se você não souber o que significa esse quinta grandeza, é um termo que na astronomia já não é mais utilizado, se refere à quinta magnitude. Mas se você não soubesse que quinta grandeza referisse à quinta magnitude, você poderia perceber justamente que se refere ao Sol como uma estrela amarela. Se está se referindo pela cor, quer dizer que está relacionado com a temperatura, certo? Porque o que vai definir a cor de uma estrela justamente é o pico de emissão, certo? Esse pico de emissão, quando você analisa o gráfico da radiância espectral da estrela, vai depender da sua temperatura, certo? Então, perceba que aqui a gente já pode de cara eliminar algumas alternativas, certo? Que não citam temperatura. Então a gente elimina essas aqui. Essa letra E, ele diz sua temperatura superficial e sua idade em relação às estrelas da sequência principal. E perceba que, justamente por causa dessa segunda afirmação aqui, a gente já pode eliminar, porque não vai depender da idade em relação às estrelas da sequência principal. Isso diz justamente em relação ao tempo de vida da estrela. Então a gente fica entre a letra A e a letra D. Só que uma estrela amarela, a gente percebe que relaciona a cor e, consequentemente, a luminosidade, porque a luminosidade ela vai depender também da temperatura, certo? Que está relacionado com a cor da estrela. Então, a luminosidade, perceba que ela está relacionada diretamente à magnitude absoluta, porque quando a gente vai comparar as magnitudes absolutas entre duas estrelas, a gente faz a razão entre suas luminosidades, tira o logaritmo disso e multiplica por menos 2,5. Então perceba que vai depender da luminosidade. Então ele diz aqui que a sua temperatura está se referindo à sua temperatura superficial e sua magnitude absoluta. E aqui ele fala sobre magnitude aparente. Então a gente tem que ir a letra A, porque justamente essa magnitude absoluta é a qual estamos nos referindo. Então, essa questão 11 aqui é bem objetiva, então é importante que a gente consiga matar ela de uma vez. Porque geralmente questões de gráficos elas são mais demoradas porque você tem que analisar cada afirmativa em relação ao gráfico. Então, próxima questão. Se o Sol está 392 vezes mais distante da Terra do que a Lua, porque ambos os astros parecem ter praticamente o mesmo tamanho aparente. Então, quando a gente fala de tamanho aparente, a gente se refere ao ângulo no qual a gente vai ver aquele objeto, certo? Então, quando a gente fala do mesmo tamanho aparente, você percebe que vai ter uma relação ali com a distância, com que a gente vê aquilo. Só que ele está pedindo a justificativa porque ambos os astros parecem ter praticamente o mesmo tamanho aparente. Então a gente pode ir por eliminação. Porque os seus diâmetros reais são os mesmos? Obviamente não. Porque a Lua não tem luz própria. Se a gente está falando de tamanho aparente, a luminosidade, o brilho da Lua não vai interferir nisso. Porque o ano dura 365,25 dias e o período da Lua é de apenas 27,3 dias. Isso poderia ter alguma relação se a questão falasse sobre eclipse, em relação ao período com que ocorrem os eclipses solares ou lunares. Não está relacionado com o tamanho aparente, certo? Porque é cíclico. Então, a gente tem que... O tamanho aparente, ele vai continuar o mesmo, certo? Se a gente analisar de um modo mais geral, porque a gente sabe que a Lua ela tem o seu perigeu e tem o seu apogeu, mas é uma distância ínfima, certo? Então, para a última alternativa, porque a Lua é um satélite, então não justifica, certo?
Então a gente tem que a letra A, porque o diâmetro da Lua é cerca de 392 vezes menor do que o do Sol. E isso está corretíssimo. E aqui vamos para a última questão, penúltima no caso. Assinale a afirmativa correta em relação à radiação emitida pelas estrelas. Então, se a gente está tratando de radiação, a gente tem que ter as fórmulas na nossa cabeça, certo? Então, vamos para a primeira alternativa. Uma estrela em uma determinada temperatura emite radiação com intensidade diferente em múltiplas frequências do espectro eletromagnético e o pico de emissão está relacionado à sua temperatura. Ok. Essa questão, essa alternativa parece estar correta, certo? Então vamos marcar com ponto. A radiação eletromagnética emitida por uma estrela a uma determinada temperatura corresponde a uma única frequência do espectro eletromagnético. Então, a gente tem que aqui, essa alternativa, ela vai ser falsa, certo? A radiação eletromagnética emitida por uma estrela a uma determinada temperatura corresponde a uma única frequência do espectro eletromagnético. Quando a gente vai analisar a radiância espectral da estrela, isso foi durante a nossa segunda aula de fotometria, a gente percebe que essa alternativa ela se torna falsa. Então, letra C. Uma estrela a uma determinada temperatura emite radiação com a mesma intensidade, ênfase nesse mesma intensidade, em todas as regiões do espectro eletromagnético, e o pico de emissão está relacionado à sua temperatura. Essa mesma intensidade é falsa. Por quê? Por causa da lei de Wien, certo? O que diz a lei de Wien? Que o fluxo superficial de estrela ele vai estar relacionado com a temperatura do seu pico de emissão, certo? No caso, a gente tem que o fluxo da estrela ela vai ser uma constante sigma vezes multiplicado com a temperatura elevado à quarta. E a temperatura da estrela ela vai depender de uma constante B sobre o comprimento de onda do pico de emissão, certo? O comprimento de onda máximo. Então, eu vou digitar aqui o comprimento de onda máximo, que não vai estar relacionado ao maior comprimento de onda, mas o comprimento de onda que corresponde ao pico de emissão ali daquela estrela, de radiância espectral. Então, perceba que se tem um pico de emissão, então quer dizer que não vai emitir uma radiação com a mesma intensidade em todas as regiões do espectro eletromagnético. Então, isso aqui é falso. O fluxo de energia emitido por uma estrela é diretamente proporcional à temperatura da sua superfície. O que ele está falando aqui? O fluxo de energia emitido é diretamente proporcional, certo? À temperatura da sua superfície. Só que perceba que é proporcional por um fator de uma potência, certo? De uma temperatura elevada à quarta. Então, não é diretamente proporcional à temperatura, mas diretamente proporcional à temperatura elevado à quarta. Então, essa alternativa aqui está falsa também. O fluxo de energia emitido por uma estrela depende apenas de seu tamanho. Então, a gente percebe que o fluxo de energia emitido por uma estrela, a gente pode relacionar com a fórmula luminosidade. Então, a gente tem aqui 4πr², uma constante sigma, t à quarta. Então, perceba que aqui não vai depender apenas do tamanho, a gente tem o fator da temperatura influenciando também. Então, essa questão aqui também é falsa, certo? Então, a gente tem aqui que a estrela A, ou a alternativa A, vai ser correta. Por quê? Quando a gente analisa toda essa afirmação, a gente percebe que, de fato, uma estrela vai emitir radiação com intensidade diferente em múltiplas frequências do espectro eletromagnético e o pico de emissão está relacionado à sua temperatura. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Então, chegamos aqui à última questão. Se pudéssemos reduzir pela metade a distância entre uma estrela e nosso planeta, sua magnitude absoluta,
não mudaria, dobraria, aumentaria 4 vezes, 6,3 vezes ou aumentaria 10 vezes. Se vocês olhando assim, se vocês perceberem, pode ser uma questão que você tem que comparar magnitudes. Então a gente utilizaria aquela forma: M1 menos M2 igual a menos 2,5. Aí teria o fluxo, só que o fluxo depende da distância. Aí você substituiria pela distância, a distância inicial igual a metade da distância final. E só nisso você perderia muito tempo. Por quê? Ele está tratando aqui de magnitude absoluta, certo? Então perceba que a magnitude absoluta, ela por definição, certo? A magnitude de uma estrela a uma distância de 10 parsec. Então, mesmo se você tiver onde você pegar uma estrela, claro que não no sentido literal, mas se você pegasse uma estrela, por exemplo, e pegasse ela, você colocasse uma distância menor de você, em relação a você, o brilho aparente dela mudaria. Mas quando você pega a magnitude absoluta, é a magnitude que você tem dessa estrela a uma distância fixa de 10 parsec. Então a magnitude absoluta vai continuar a mesma, mesmo que a distância real até a estrela ela mude. Então o 17 você já mata, é a letra A. A magnitude absoluta não mudaria. Então essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado e principalmente aprendido com as questões que a gente resolveu aqui. Estamos a poucos dias da P1, que é o primeiro passo de vocês para uma Olimpíada Internacional, seja ela a IOA ou seja ela a OLA. Então é importante que vocês mantenham a calma e façam o que tem que ser feito. E eu recomendo que vocês façam a lista de fotometria que está aqui disponibilizada na descrição do vídeo. E é isso, até a próxima aula.